Não tem outra palavra a qual eu vou pregar nesta noite a não ser a sua volta. Percebemos que o Senhor Jesus, Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é a chave para a palavra de Deus. Diretamente ou indiretamente, toda a Bíblia Sagrada fala dele. A Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus. E a Bíblia, ela também nos fala desde Gênesis até Apocalipse sobre Jesus. Certa vez, Martinho Lutero, ele escreve e nos diz algo que é bastante interessante, onde ele diz: há somente um homem e há somente um livro, a saber, a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele é o detalhe de cada esboço da Bíblia Sagrada. Se nós lermos o livro do Apocalipse com o coração que busca por Cristo, nós veremos o seu rosto em cada página. É bastante interessante saber que esse livro de Apocalipse, assim como todos os outros livros da Bíblia Sagrada, toma a pessoa de Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Se nós não vemos a pessoa de Cristo nas páginas do Apocalipse, então tudo o que nós vemos é vaidade. Aproximando-nos deste livro, nos aproximamos também de Jesus Cristo. É bem verdade que muitas pessoas sentem o temor de ler esse livro porque nos fala acerca de coisas futuras que há de acontecer. Mas para nós que servirmos a esse Deus, é um livro que nos traz uma esperança e uma promessa de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Percebemos que no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nos fala que o autor do livro de Apocalipse foi o próprio discípulo e apóstolo João. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. João, ele é apenas um instrumento usado por Cristo para revelar e escrever cartas para beneficiar a sua igreja. Percebemos que esse mesmo João era um discípulo a quem Jesus amou e favoreceu entre os 12. João, ele foi evangelista, apóstolo e autor do evangelho e das epístolas que levam o seu nome. Nós vemos que nos primeiros capítulos 1, 2 e 3, podemos ver um pouco dos problemas que as igrejas enfrentavam naqueles dias. Nós vemos que os destinatários imediatos do livro de Apocalipse foram justamente as 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Percebemos que os cristãos enfrentavam uma perseguição hostil naqueles dias, e naquela época por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador Domiciano. Nós vemos que o próprio apóstolo João, ele havia sido levado cativo para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Isso nos mostra a imensa perseguição contra a igreja. E o objetivo de João aqui era levar um encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados pela sua fé. Percebemos que a estrutura de Apocalipse ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é dividida do capítulo 1 ao capítulo 3, onde nos fala sobre a introdução, que João fala sobre uma visão de Jesus Cristo e também as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a qual ele escreve as 7 cartas. A segunda parte, ela está dividida justamente nessas cartas, aonde João, ele escreve essas 7 cartas, e a terceira parte, ela está dividida do capítulo 4 em diante, onde nos fala sobre visões e revelações que João recebeu da parte de Jesus. Percebemos que João, ele escrevendo essas 7 cartas, percebemos que ela não só nos ensina coisas que podemos praticar, mas também nos ensina coisas que devemos pôr em prática nos dias de hoje. Muitas das vezes nós vemos nas nossas igrejas poucos pregadores falando sobre essas igrejas, mas nesta noite eu vim trazer uma palavra do céu para falar sobre essas 7 igrejas que nos ensina várias coisas. Percebemos que a primeira igreja, a quem Jesus ele escreve através de João, é a igreja de Éfeso. Percebemos que a igreja de Éfeso ela é elogiada por seu bom trabalho. A igreja de Éfeso ela é elogiada por rejeitar o mal e por ter a sua perseverança e por ser paciente. Mas a igreja de Éfeso ela foi criticada por Jesus. Por quê? Por conta do esfriamento do seu primeiro amor.
A recomendação de Jesus para aquela igreja era que eles se arrependessem e voltassem a praticar as primeiras obras. E como promessa, Jesus fala para aquela igreja que eles receberiam a árvore da vida. A segunda igreja é a igreja de Esmina, onde ela é elogiada por suportar tão grande sofrimento que estava sendo submetida. Mas a igreja de Esmina também, ela é criticada. Perdão, ela não é criticada. E a recomendação é que elas permanecessem fiéis em meio à perseguição. E como promessa, Jesus diz: olha, se vocês permanecerem fiéis, vocês receberão a coroa da vida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, onde é elogiada por manter a sua fé e confiança em Cristo. É criticada por Jesus por tolerar a imoralidade e a idolatria e também as heresias no meio do povo. Nós vemos que a recomendação de Jesus para a igreja de Pérgamo é que eles voltassem ao arrependimento, e como promessa eles receberiam um maná escondido e uma pedra com um novo nome. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, onde é elogiada pelo seu amor, pela sua fé, pela paciência que demonstra, também pelo serviço prestado a Cristo e as boas obras que melhoram em relação ao início. É bem verdade que ela também é criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. A recomendação para aquela igreja de Tiatira é que eles fossem fiéis, pois o julgamento de Jesus estava próximo, e como promessa eles receberiam que iriam governar as nações e receberiam a estrela da manhã. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Percebemos que a igreja de Sardes, alguns, eles têm sido fiéis em meio à perseguição, porém é duramente criticada por ser uma igreja morta. A recomendação de Jesus para aquela igreja é que eles se arrependessem e fortalecessem o que ainda lhe restava. E aos fiéis, Jesus ele promete vestes novas. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia, a qual eu vou pregar nesta noite. A sétima e última igreja é a igreja de Laodiceia. Percebemos que a igreja de Laodiceia não é elogiada em nada, mas pelo contrário, ela é criticada por ser uma igreja morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontrava. A recomendação de Jesus para aquela igreja é que eles se arrependessem também e que fossem zelosos para com a obra de Deus. E Jesus, como promessa, ele diz que aos que vencerem receberiam o trono de Cristo. É bem verdade, meus irmãos, que a igreja de Filadélfia, a qual eu vou pregar nesta noite, antes de entrarmos no contexto da igreja, é necessário sabermos a cidade de Filadélfia. É bem verdade que aquela cidade era a cidade mais jovem das 7 cidades que haviam na Ásia Menor. Percebemos que Filadélfia, ela tinha uma província romana, famosa pelos seus vinhos, pois tinha uma terra muito fértil. Filadélfia também, ela ficava no ponto principal, onde todos os viajantes do tempo antigo que passavam pela Ásia Menor, eles passavam pela cidade de Filadélfia, e dentro da cidade de Filadélfia havia uma igreja. Só que é interessante saber que Filadélfia é considerada como pequena Atenas. Por que pequena Atenas? Por causa da idolatria. A Bíblia diz que Filadélfia ele tinha muitos templos dedicados a vários deuses. Além disso, a cidade de Filadélfia, não a igreja, cultuava ao imperador, praticava o paganismo romano e honrava a Dionísio, que era considerado um deus do vinho. Mas o que me chama a atenção é que dentro daquela cidade havia uma igreja, e essa igreja, mediante as adversidades, ela permaneceu fiel. E o tema que Jesus me deu para essa mensagem é permanecendo fiel em meio às adversidades. Eu vou repetir novamente nesta noite: permanecendo fiel em meio às adversidades. Nós vemos que no versículo 7, a qual nós lemos, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a leitura. Perceba que Jesus ele diz à igreja de Filadélfia, e ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o que é
santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Perceba que o destinatário daquela carta é o anjo. Nós de fato não sabemos de certo quem é esse anjo e esse mensageiro da cidade de Filadélfia. A Bíblia não nos diz, mas nós cremos que aquele anjo era um líder, um obreiro responsável e tinha a responsabilidade de zelar pela igreja. Então ele recebe essa carta e a Bíblia diz que ao anjo que está na igreja de Filadélfia, escreve: isto diz aquilo que é santo. Perceba que Jesus ele se apresenta em todas as cartas de uma forma e de um título diferente. E para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta e se revela como aquele que é santo. E por que ele se revela como aquele que é santo? Perceba que no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele está em Atenas pregando no Areópago. E Paulo diz que viu vários deuses. Há historiadores que dizem que lá em Atenas tem mais deuses do que homens. Era uma cidade pagã e Paulo estava pregando a palavra de Deus lá. É por isso que Filadélfia é conhecida como Pequena Atenas, porque era uma cidade pagã, uma cidade que adorava outros deuses, uma cidade que cometia idolatria. E por este motivo, Jesus se revela como aquele que é santo. E como é que Jesus se apresenta como aquele que é santo? Porque vocês sabem, vocês são bem conhecedores, que Jesus ele é completamente separado do pecado. Ele possui a santidade perfeita e absoluta. Ele não se pactua com o pecado e com a iniquidade. Por quê? Porque ele é santo, ele é santo e ele é santo. A palavra santo significa separado ou consagrado. Vocês sabem que Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão, e no versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías continua dizendo: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías diz que esses serafins, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, por isso que ele se apresenta como aquele que é santo. Ele diz: igreja, eu sou aquele que é santo. Essa é a primeira coisa que Jesus se apresenta como aquele que é santo. A segunda coisa, olha no texto, acompanhe comigo. Estas coisas diz aquele que é santo e o que é verdade. Perceba que Jesus ele está querendo dizer aqui que ele não somente fala a verdade, mas que ele é a própria verdade. Jesus está nos ensinando que somente nele encontramos a única verdade. Por quê? Porque somente ele é o caminho para irmos morar com o Pai. Ele mesmo diz lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que ele se apresenta como aquele que é santo, que é verdadeiro. A terceira coisa que Jesus se apresenta é como aquele que tem a chave de Davi. Perceba que chave na Bíblia é símbolo de autoridade. E o que vem ser essa chave de Davi aqui em Jesus, ele fala para aquela igreja. Jesus aqui ele estava se referindo a uma profecia messiânica lá em Isaías capítulo 22. É bem verdade que muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus era aquele que abre porta, que nessa passagem ele abre porta de emprego. Amém, ele abre porque ele tem o poder, mas no contexto, se nós formos estudar, Jesus está se referindo a uma profecia messiânica. Perceba que em Isaías 22, do verso 20 ao verso 22, a Bíblia diz: e será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-lo-ei da túnica, e esforçá-lo-ei com o seu tabalarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. No verso 22, Isaías diz:
e porei a chave de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Perceba que nesse contexto de Isaías capítulo 22, o texto nos mostra que o rei Ezequias, ele tem um servo fiel chamado Eliaquim. Ele era o único que tinha a confiança do rei para ter a chave de abrir a porta da sua casa, para que as pessoas entrassem e saíssem para falar com o rei. Esse contexto é muito interessante, por quê? Porque por meio de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e o lugar que nós não podíamos ter acesso, por meio de Cristo, foi aberto. É por isso que ele diz: eu tenho a chave de Davi, e ele se refere a essa profecia, porque somente por meio de Jesus, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, ele rasgou o véu do templo, nos deu vida, e hoje nós estamos aqui por causa dele. E é por esse motivo que, se eu fosse você, eu começava a glorificar o nome dele, porque foi por ele que nós chegamos aqui. Nós não merecíamos, mas por meio da cruz, por meio do seu sangue, ele venceu a morte e o pecado e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. É por isso que ele diz: eu tenho a chave de Davi. Através de Cristo adquirimos o acesso ao Santo dos Santos. Somente Cristo tem a autoridade, o poder e a soberania. Tudo está sobre as mãos dele. Então ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Aí no versículo 8, Jesus continua dizendo, acompanhe comigo: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e nenhum homem pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesta noite eu vim pregar sobre essa porta. Muitos, como eu disse, usam essa palavra para dizer que é uma porta de emprego. Mas você vai sair daqui sabendo que porta é essa. Perceba que essa porta ela tem dois significados, no sentido literal e no sentido figurado. O primeiro sentido, no sentido literal, é que, como eu disse, todos os viajantes da Ásia Menor, aqueles homens que viajavam naqueles tempos, eles passavam por Filadélfia, e aquela cidade, ela ficava numa posição privilegiada, e isso facilitava a propagação da cultura grega. Esse é o primeiro significado literal do texto. O segundo é no sentido figurado, aonde se refere à oportunidade que os cristãos de Filadélfia tinham para levar a mensagem do Evangelho para os habitantes que passavam naquela terra. Era uma grande oportunidade de evangelização, e a igreja, ela tinha essa responsabilidade. Aí Jesus diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Não tem porta maior do que essa porta que Jesus abriu. Foi a porta da salvação, foi a porta do Evangelho, foi a porta da palavra. É por isso que Jesus diz àquela igreja: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Perceba que a liderança religiosa de Israel e os imperadores romanos tentavam impedir essa propagação do Evangelho, mas eles não conseguiram, porque Jesus, quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ele abre a porta da palavra, não tem inimigo que feche. A igreja ela passava por perseguição, mas quanto mais perseguia, quanto mais assolava, quanto mais prendia os nossos irmãos, mais a igreja crescia, mas a porta continuava aberta, e até hoje essa porta ela continua aberta na minha e na tua vida. Glória. Eu não vim nesta noite dizer que Jesus vai abrir porta de carro, vai te dar chave de apartamento, não. Eu vim dizer que a porta está aberta. Que porta, Pedro? A porta da palavra, a porta da evangelização. Glória. Perceba que Jesus ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, tendo pouca força guardaste a minha
palavra. Quando Jesus se refere a pouca força, ele não se limita somente à força física, mas era sobre a igreja de Filadélfia ser uma igreja pequena. Por os crentes de Filadélfia ser os crentes que eram pobres, não tinha influência, não tinha status, não tinha posição social, não tinha nome, não era conhecida. É por isso que Jesus disse, tendo pouca força, mesmo não sendo conhecida, mesmo não tendo status, guardaste a minha palavra. Quando Jesus diz guardaste as minhas palavras, ele não está se referindo somente a guardar no coração e decorar. Jesus está se referindo que eles colocavam em prática a palavra de Deus. E não negastes o meu nome. Mesmo diante da perseguição, a igreja de Filadélfia ela não negou o nome de Jesus. Mesmo mediante a perseguição, a idolatria, ao pecado, eles não negaram o nome de Jesus. Então perceba que no versículo 9, a Bíblia diz que Jesus, ele fala o seguinte para a igreja: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados ao Deus pés, e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. Quem era a sinagoga de Satanás? Para resumir, porque o tempo tem passado, a sinagoga era o lugar onde os judeus deveriam estar estudando as escrituras, mas eles tornaram aquele lugar, a sinagoga, um lugar de prestação a culto a Satanás. Judeus, que eu se refiro aqui aos judeus incrédulos, que não creram em Cristo, que estavam maquinando mal aos cristãos. Havia naquele tempo uma seita que era chamada de gnosticismo, e aquela seita, eles fundaram 2 sinagogas, e aquela seita, eles criam que Jesus, ele não tinha sido o homem que tinha vindo como Messias em forma de Deus e em forma de homem, que por meio de Jesus não era feita a expiação pelo seu sangue. E por essa razão Jesus ele faz menção da sinagoga de Satanás. Eram cultos prestados ao próprio diabo. Mensagens antropocêntricas que colocavam o homem no centro de todas as coisas. Mensagens que não proclamavam e adoravam o nome daquele que merece toda honra e toda adoração, o nome de Jesus. Eram mensagens que distorciam o evangelho e faziam com que os irmãos cometessem a apostasia, que é o abandono da fé. É por esse motivo que Jesus faz menção. Mas eu acho lindo que Jesus diz: estes da sinagoga de Satanás, eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como eu disse, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e eles contradiziam o Evangelho. Mas Jesus diz: eles vão se prostrar diante aos seus pés. O que eu acho lindo é que Jesus aqui ele não está querendo dizer que é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo e a essas seitas, não, mas são eles que vão se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Messias e que a igreja é o povo de Deus e que Jesus ama a sua igreja. Perceba que Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, Paulo continua dizendo: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, que está na terra e que está debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quando Jesus diz: e saibam que eu te amo, Jesus não estava querendo dizer que o nome da igreja, que o nome do povo, que o nome deles iriam ser glorificados, mas que eles iriam reconhecer que Jesus foi aquele enviado do Pai para morrer pelo meio do teu pecado, para pagar o preço numa cruz e nos dar vida. É por isso que Jesus diz: e saibam que eu te amo. E a Bíblia Sagrada ela gira em torno disso, do amor de Deus para as
nossas vidas. Meus irmãos, se nós formos falar desse amor, nós passaríamos a eternidade e não encontraríamos palavra para descrever o amor de Deus para conosco. Efésios capítulo 2, Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. João escrevendo no seu evangelho, no capítulo 15, verso 13, João diz: ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Paulo continua dizendo também em Romanos capítulo 8, do verso 35 ao verso 39, Paulo continua escrevendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez ou o perigo ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas Paulo diz no versículo 37: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Aí Paulo fecha com chave de ouro, dizendo: porque eu estou certo de que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus. Ninguém te separa do amor de Deus, ninguém te separa do amor de Jesus. A tribulação pode estar grande, a prova pode estar grande, a perseguição está grande, a idolatria aí fora está grande, mas Jesus está dizendo nesta noite: igreja de Filadélfia, permanece fiel, porque é uma promessa. Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu sinto a presença dele neste lugar. Todo mundo, meus irmãos, girou em torno disso. Ele voltará. Eu sei que hoje em dia, nos tempos de hoje, muitos têm trocado Jesus por coisas mínimas, por coisas pequenas, trocando a primogenitude por um prato de lentilhas. Meu Deus. Muitos têm vendido a sua vinha por dinheiro, mas eu creio que Deus está levantando uma geração de Nabote. O rei Acabe pode chegar e: ei, me vende a tua vinha. É bonita, Nabote olha e dizer: eu não vendo, eu não troco, eu não dou, porque é herança. É herança do meu pai. Herança não se vende, herança não se troca, herança não se negocia. Jesus está dizendo nesta noite para a sua igreja: não negocie, não venda, não troque, não dê ao inimigo aquilo que é santo. Guarda a tua mão, porque ele vai voltar. A igreja de Filadélfia permanece fiel. Eu sei que pode estar uma festa grande lá em Campina Grande, tem uma multidão adorando a Baal, a Satanás, a deuses estranhos. A alegria é passageira, mas nesta noite a alegria não é passageira, ela é eterna. Todo mundo passa, bebida passa, droga passa, carro passa, bens materiais passa, mas a presença dele, de Jesus, não passa. Glória a Jesus. E dentro dessa palavra, Jesus me deu 3 aplicações e eu encerro. A primeira aplicação é: enquanto permanecemos fiel,
os céus nos guardam. Eu vou repetir essa palavra nesta noite. Enquanto permanecemos fiel, os céus, Ele trabalha, Ele nos guarda. Assim como Filadélfia permaneceu fiel em meio às adversidades, em meio a uma geração que cometia idolatria, que nós venhamos ser igual a essa igreja. Oh, glória! Eu sei, meus irmãos, que muitos estão se esfriando, não estão orando como ora mais, não estão pregando como é para pregar, não estão buscando como é para buscar. Mas nesta noite, Jesus me trouxe lá de Campina Grande para dizer para a igreja: vai voltar a orar como orava, vai voltar a pregar como pregava. Por quê? Porque a porta está aberta, a porta da palavra está aberta. Eu não sei qual é a necessidade da tua vida, eu não sei a área que você ora a Deus, mas o céu está dizendo para a igreja: a porta da palavra está aberta. E o que fazer, Pedro? Prega, canta, evangeliza, faz a obra, porque enquanto tu faz, os céus te guardam. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Relamias! 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 Te renovo do céu esta noite para a igreja. A idolatria pode estar grande no mundo, mas Jesus está dizendo: a igreja vai permanecer de pé, de pé, de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão, meu Deus, contra a igreja do Senhor. Glória! Eu vou liberar uma palavra, levanta a tua mão. Jesus liberou uma palavra no meu coração e eu vou dizer ela para você agora. Jesus está dizendo: não tem cadeia, não tem grilhão, não tem demônio que fica de pé perante a palavra. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ei, aonde você chegar, abra sua boca, abra sua boca, profetize, evangelize, pregue a palavra. Não importa a situação, o céu pode estar de bronze, a tempestade pode estar grande, mas Jesus está dizendo: prega, prega, faz a minha vontade, faz a minha obra, porque enquanto tu faz eu cuido, enquanto tu faz eu liberto, enquanto tu faz eu curo, meu Deus. Jesus está dizendo: igreja de Filadélfia, permanece fiel. Ah, como o inimigo tem tentado afastar a igreja da presença, mas ele foi frustrado nesta noite. Ei, o inimigo pensou que ia tirar você da presença, mas Jesus está dizendo: igreja de Filadélfia, permanece, 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 porque eu sou contigo. Aleluia. Ei, escuta, a segunda aplicação para me encerrar é, como eu disse, a porta está aberta. Faça a sua parte. Pregue, cante, evangelize e profetize e pratique a palavra como a igreja de Filadélfia. Porque Jesus diz: eis que venho cedo. Guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Terceira e última aplicação para mim encerrar a mensagem. Jesus, enquanto eu meditava, ele colocava no meu coração. E ele falava: eu vou voltar. E enquanto estamos aqui, ninguém para a igreja. Preserve o que é santo, para que você não fique nessa terra naquele grande dia. Oh, glória. Como eu disse, o alvo do inimigo é parar a igreja, é arrancar o máximo de pessoas da presença de Jesus. Mas se nós preservarmos o que é mais precioso na nossa vida, Satanás não tira o que o Senhor nos tem, que é o Espírito Santo. Mas a igreja de Filadélfia tinha a porta aberta. Eles tinham a oportunidade.
a oportunidade de quê? De pregar. É bem verdade que muitos do nosso meio hoje se limitam a 4 palavras. Mas a igreja de Filadélfia nos ensina que devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Há uma geração que precisa de nós. Há pessoas que gritam por socorro. Satanás tem aprisionado mentes, tem levado cativo pessoas na depressão, na ansiedade, na pornografia. Satanás tem aprisionado, mas nesta noite Jesus está dizendo, igreja, é tempo de avançar, é tempo de pregar a palavra de Deus. Não me contento com isso, de nos reunirmos somente no domingo, somente na terça, somente na quinta. Não, essa chama ela arde continuamente sobre o altar. É no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é durante a semana, durante o mês, durante os anos, até a eternidade, até ele voltar. Nós iremos proclamar a palavra do Senhor. Por quê, Pedro? Porque essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra eu ainda creio, ela ainda arranca o homem do mais profundo, lamaçado do pecado, glória, e traz para a sua maravilhosa luz. Essa palavra, ela vai aonde o homem não pode ir, porque essa palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela penetra entre a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, para decidir o desejo e a intenção do coração. Esta palavra, ela vai aonde ninguém pode ir. Esta palavra, ela vai aonde o médico não pode ir. Oh, glória! Esta palavra, ela ainda vai aonde o nosso pé não pode pisar. Glória! E Jesus está dizendo, enquanto você prega a minha palavra, eu faço o impossível acontecer na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua parentela. Oh, glória a Jesus! Louvado seja o teu nome. Jesus está dizendo, igreja, permaneça, porque cadeias, grilhões não permanecerão de pé perante a igreja. Você crê que através da sua oração, da sua pregação e do seu louvor, Jesus ele quebra cadeias? Irmãos, tentaram parar aquela igreja de uma forma tão grande, mas Jesus ele é claro e nos diz no versículo 7, a porta que ele abre, ninguém fecha. Se ele abriu a porta da palavra, o inimigo não para a igreja. Pode se levantar juiz corrupto para distorcer esse evangelho, mas tudo passa, mas a palavra, ela permanecerá. Certa vez John Wesley disse, avivamento é fogo do Espírito Santo acendendo em novos fervores em corações frios. E nesta noite, esse mesmo fogo, esse fogo da salvação, essa alegria da salvação, você que chegou nesta noite com as suas forças pequenas, com essa esperança de que um dia Jesus vai voltar acabada, Jesus te trouxe aqui para dizer, eu vou renovar essa esperança, eu vou reacender esse fogo novamente, e você vai tornar a ter a alegria da salvação. Ah, meus irmãos, o que o inimigo quer é que a gente esqueça que um dia Jesus vai voltar, mas nesta noite Jesus está dizendo, o tempo é difícil, muitos têm pecado, muitos têm se afastado, muitos têm cometido idolatria, mas essa igreja, ali nos vales, aqui em Queimada, vai permanecer fiel, vai aguardar a volta de Jesus, e nós vamos escutar o somar da última trombeta, a trombeta de Jesus dizendo, filho, entra no gozo do Senhor. Oh, glória, fique de pé nesta noite, oh, glória. Eu vou orar pela tua vida. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glória. Quantos vão permanecer fiéis nesta noite em meio aos adversários?
Eu sei que a dificuldade é grande. Eu sei que a enfermidade pode bater na porta da nossa vida. Eu sei que pessoas da nossa própria família podem estar precisando de uma libertação. Mas o céu está dizendo nesta noite, em Filadélfia, prega a minha palavra. Porque enquanto tu prega, eu cuido, eu liberto, eu salvo, eu transformo, eu curo, eu opero o impossível. Eu acabo a tempestade, eu acabo o vento forte, eu repreendo o laço, eu repreendo a lança, obras de macumaria eu desfaço, por causa da tua oração, da tua pregação, do teu louvor. Oh glória, sinta a presença dele neste lugar. Oh glória, comece a adorar o nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar com o louvor e eu vou entregar o microfone. Glória a Deus. O ministério de louvor, vamos adorar o nome de Jesus. Aquele louvor que vocês cantam. A igreja será arrebatada. Glória. Quando eu entrei nesta igreja, Jesus só fez confirmar essa palavra. Glória a Deus. E ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar, jovens. Igreja do Senhor, eu vou voltar. Vai sendo de repente, mas permaneça fiel. Permaneça preparado para quando você escutar o som da última trombeta, você possa ser arrebatado. Glória, glória. Ei, jovens, e o que o inimigo quer é nos tirar da presença, porque ele sabe que nós somos o futuro da igreja. Mas nesta noite eu creio que Jesus está levantando daqui uma geração de pregadores, de uma geração que vai proclamar a sua palavra, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na sua própria casa. Pregue, 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 pregue a palavra de Deus. Adore o Senhor nesta Tão desejado aqui. Entrega toda a tua coração para Deus nesta noite. Glória. Mas nada assim. Não se engane. A glória que é de meu Senhor, misericórdia. Nós dançamos já. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu não sou daqui, eu não sou
lugar. Olha. E com ele eu, Yeshua. Há uma presença de Jesus neste lugar. Oh, Espírito Santo, parceiro da igreja. Olha no coração. Começa a tocar na ponta da cabeça do Deus. Começa a reacender a mão. Ele vem me buscar. Em breve, Jesus, glória. E todos os dias. Comece a adorar esta noite, meus irmãos. Há uma graça de Jesus neste lugar. E ele diz neste nome: eu marquei esse encontro para dizer para minha noiva: por que pensar em parar? Ela vai assar a noite. Por que pensar em abandonar o horário? Ela vai assar. Por que pensar em desistir? Ela vai assar. Porventura não sou eu, Deus, que guiei o meu povo no deserto. Ela vai assar. Porventura não sou eu, Deus, que abriu o mar vermelho. Ela vai assar. Porventura não sou eu, Deus, que multipliquei a água em vinho. Ela vai assar. Ele me assar. Porventura não sou eu, Deus, que libertei o endemoniado de Gadareno. Ela vai assar. Porque a dúvida no coração, porque a preocupação, porque essa angústia na alma. Jesus está dizendo: ei, tem alegria, tem vida, tem renovo, tem graça, tem unção, tem bálsamo, tem vida, tem glória. Jesus está dizendo: não vai morrer, não vai envelhecer, não vai cair, não vai afastar, vai permanecer, permanecer, permanecer. Yeshua. Receba nesta noite o toque do Espírito Santo. Receba nesta noite essa presença. Ele vem me buscar. Eu creio na minha geração. Eu creio em mulheres ainda agora. Ele vem me buscar. Eu vou deixar você adorar aqui. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas agora com o céu. Você que adentrou por essas portas, que nunca mais falou em mistério com Deus, Jesus está dizendo: seja renovado agora neste momento. Você que chegou dizendo: Jesus, me ajuda. Jesus está dizendo: eu te ajudo. Eu pego na tua mão hoje e estou dizendo: vai permanecer. Vai permanecer. Não vai parar, não vai desistir. Porque lá não vai ter morte. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter pranto. É só alegria, é só alegria. E nós entraremos santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos em toda a terra. Está cheio da sua glória. Morte choro. Para a gente encerrar. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Só quem crê que Jesus um dia vai voltar e buscar a sua igreja, levante a sua mão e
finalizando, quero agradecer que Deus continue abençoando o Pedro, pregador de palavra. Deus deixar transformar numa vigília, né? Mas a gente sabe que os irmãos que amanhã trabalham e devemos manter, amém? Mas que Deus abençoe o senhor William, o Pedro, será uma bênção, bênçãos do céu, que Deus continue fortalecendo cada um dos irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Vamos lembrar que terça-feira é a nossa ceia setorial, né? Acho que o irmão falou, mas terça-feira é a nossa ceia setorial ali no Ligeiro, certo? Então o ônibus vai estar saindo aqui, chegando aqui 6h30, mais tardar 6h40, 6h50, e vai estar saindo aqui para levar todos os irmãos até a ceia, e ali nós estaremos adorando junto ao Senhor, amém? Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Também queremos entregar em nome do conjunto Jeová Jireh para ser